Como o empoderamento afeta a sua produtividade? Muitas pessoas que chegam para mim para trabalhar sobre produtividade, né? Pamela, eu tô com falta de produtividade, né? Eu preciso que você me ajude com isso, com aquilo, com isso. Eu falo, ok, mas o que a gente tem que trabalhar não é necessariamente a produtividade em si, é o empoderamento. A pessoa me olha estranha, até duvida às vezes. E muitas vezes eu não trabalho gestão do tempo com a pessoa, eu não trabalho gestão das atividades, gestão mental, gestão pessoal, eu não trabalho esses assuntos com ela. Porque às vezes ela já tem desenvolvido essas competências, mas o que ela não tem ainda é empoderamento em determinadas áreas da vida que está fazendo com que ela não consiga aplicar, realizar e produzir aquilo que ela deseja. Quando a pessoa chega pra mim, ela fala assim, Pamela, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu sei até como organiza as coisas, eu já fui produtiva uma época da minha vida, nossa, fazia 10 coisas ao mesmo tempo, aquela coisa toda. Mas parece que tem alguma coisa dentro de mim que faz com que eu não consiga botar em prática os meus planejamentos. Que eu não consiga fazer acontecer da maneira como eu quero. Eu fico procrastinando ou falta de disciplina de fazer as coisas como tem que ser feito, daí eu faço de um outro jeito e daí de repente gera uma consequência e eu tenho que refazer ou enfim, né, ter que resolver daí outras coisas que gerou aquele comportamento errado ali. E eu não sei o que está acontecendo. Eu preciso voltar a ser produtiva. Como que eu faço isso? E é aí que a gente começa a ver que essas coisas que acontecem dentro de mim, que façam com que eu fique procrastinando ou não seja disciplinado, essas coisas se chamam falta de empoderamento. E às vezes você não tem muito empoderamento em determinadas áreas da tua vida. Não é um todo, tipo, eu sou empoderado ou não sou empoderado. Não existe isso, tá? Você é sim empoderado para algumas áreas da vida, mas não para todas. Quanto mais empoderado você consegue ser em várias áreas da vida, daí você pode começar a dizer, eu sou empoderado, eu não sou empoderado. Mas normalmente a gente tem um empoderamento um pouquinho maior numa área, um pouquinho menor em outra. A pessoa que é empoderada, ela procura desenvolver novas habilidades, novas competências. Por quê? Porque empoderamento é justamente isso, né? Um conjunto de competências que faz a pessoa se sentir mais leve, mais alegre, se sentindo mais realizadora, com uma satisfação de realização pessoal maior. Isso tem a ver com a definição de empoderamento. Hooray! Então, quando a pessoa está empoderada em determinada área da vida, ela costuma ser mais responsável naquela área, ela se preocupa em desenvolver mais habilidades naquela área. De uma maneira geral, ela quer se conhecer, ela quer saber como ela funciona. E ela também aceita as imperfeições dela, ela também aceita as emoções, os descontroles, as crises. Ela se aceita mais e, consequentemente, ela consegue olhar para dentro de uma forma diferente, de uma forma sem tanto peso, e isso dá uma leveza para que as coisas aconteçam. A pessoa empoderada tem autoestima e autoconfiança. Por quê? Porque ela aceita como ela é, né? Então ela não fica preocupada em se enquadrar em alguma situação. Ela simplesmente é o que ela é. E ela vive aquilo ali de boa. E tá tudo bem ela ter problemas, ela cometer erros, ela não ser quem ela deseja naquele momento, tá tudo bem. E o fato dela se aceitar faz com que ela confie mais nela. Confie mais no potencial que ela tem, porque ela sabe que ela não é igual aos outros. Ela sabe que ela tem os diferenciais dela. E são esses diferenciais, muitas vezes, é que fazem a diferença na vida dela e pro mundo. E ela se reconhece com aquilo. Por isso que ela é mais autoconfiante. A pessoa empoderada, ela sabe estabelecer limites nas relações interpessoais. O que isso significa? Significa que ela sabe dizer não na hora que precisa dizer. Ela sabe até quando ela vai dizer não, né? Porque muitas vezes a gente não conhece os nossos próprios limites e a gente vai se deixando chegar num nível, às vezes, de estresse que você não fala não nem pra você mesmo. Tipo, Pamela, parou, chega, deu.
agora pronto. Teu limite é aqui. Não pega mais coisa para fazer porque você sabe que você só vai se estressar. Você vai fazer? Vai, mas você vai pagar um preço muito alto por isso. Então, a pessoa empoderada, ela respeita os próprios limites e ela dá limites também para os outros. Ela sabe falar não. Ela sabe se colocar, se posicionar diante das situações para colocar a sua voz, para falar do que dá sentido para ela, para dar sua opinião, sem muito se preocupar também com o que os outros vão pensar. Olha só que interessante, a pessoa empoderada, ela é mais produtiva. Ela é mais produtiva porque ela consegue gerir melhor o seu próprio tempo e as suas atividades. Ela define melhor as prioridades. De tudo que tem para fazer, ela consegue definir, bom, isso aqui faz mais sentido para mim, agora eu vou fazer isso aqui. Isso aqui não faz tanto sentido agora, ai, mas eu tenho que fazer. Tá, mas eu tenho quanto? Tem que mesmo? O que vai acontecer se eu não fizer? Ou alguém pode fazer por mim? Então ela se questiona mais e se preocupa em realizar coisas que façam sentido para ela e que gerem realização pessoal. Consequentemente, faz com que elas acabem ficando mais produtivas, porque tudo que elas fazem com mais felicidade. E quando a gente faz as coisas com mais felicidade, a gente produz mais. Ou seja, gente, quando você está empoderado, você tem mais equilíbrio emocional. Você é capaz de viver mais em harmonia com você mesmo e com os outros. E quando você consegue viver em harmonia com você mesmo e com os outros, e tem um pouco mais de equilíbrio emocional, você consegue levar a vida de uma maneira mais leve. E isso te torna mais produtivo, porque você faz as coisas sem tanta obrigação. E sim porque você quer, porque aquilo faz sentido para você e porque te motiva. Viram? Conseguiram entender a relação entre empoderamento e produtividade? Uma coisa não anda sem a outra. Porém, muitas vezes, desfoca um pouco em gestão do tempo, em técnicas de organização, desfoca um pouco disso. E procura olhar para dentro de você e ver o que está pegando, o que está fazendo com que você não coloque em prática aquilo que você deseja. Porque aí sim você vai estar mexendo com o seu empoderamento naquela área. E aquilo vai fazer a diferença. Se você gostou desse vídeo, gente, dá um like aqui pra gente, compartilha com seus amigos que talvez estejam passando por essa situação e você tá negando informação pra ele. Beijo!